Minha filha, eu preciso que você me ouça com o coração, porque o que vou contar vai marcar sua alma para sempre. Aos 84 anos, depois de carregar esse peso no peito por mais de 7 décadas, chegou a hora de quebrar o silêncio sobre o que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Se você tem coragem de escutar até o fim, se prepare, porque essa história vai te fazer entender por que algumas mulheres carregam dores que parecem não ter nome, feridas que nunca cicatrizam completamente, e por que é tão importante proteger nossas meninas do mal que pode vir disfarçado de tradição. Eu me chamo Antônia, e quando olho no espelho hoje, vejo uma senhora cansada, com rugas que contam histórias de sofrimento, mas também de uma resistência que nem eu sabia que tinha dentro de mim. Cada linha do meu rosto foi esculpida por lágrimas derramadas em silêncio, por gritos abafados no travesseiro, por anos de solidão mesmo estando cercada de gente. Mas também foram moldadas pela força que encontrei quando pensei que não havia mais esperança, pela coragem que brotou quando menos esperava e pelo amor imenso que senti por uma filha que me ensinou o verdadeiro significado de lutar pela vida. Nasci em 1939 numa fazenda perdida no meio do sertão baiano, onde as leis eram feitas pelos homens mais poderosos da região e as mulheres existiam apenas para servir, parir e calar. Meu pai, conhecido por todos como Coronel Antônio Ferreira, era dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, rebanhos que cobriam as pastagens como nuvens no chão, e de um poder que decidia o destino de centenas de famílias, numa região onde a palavra dele valia mais que qualquer documento oficial. Ele era um homem alto, de bigode grisalho sempre bem aparado, olhos duros como pedra de rio, e uma voz que fazia tremer qualquer um que ousasse contrariá-lo. As pessoas da região o respeitavam por medo, não, por admiração, porque todos sabiam que quem desafiasse Coronel Antônio acabaria perdendo tudo: terras, animais, casa e, muitas vezes, até a própria vida. Nossa casa era uma construção imponente no meio da fazenda, com paredes grossas de adobe, teto alto de telhas vermelhas e quartos que ecoavam os passos como se fossem cavernas vazias. Tinha uma varanda enorme que circundava toda a construção, onde meu pai passava as tardes recebendo compadres, fazendo negócios escusos e decidindo sobre casamentos, brigas de terra e destinos de pessoas como se fosse o próprio Deus daquela região esquecida. O som das esporas dele batendo no chão de tábua corrida ainda ecoa na minha memória, anunciando sua chegada e fazendo todos na casa se prepararem para agir conforme suas expectativas e caprichos. Minha mãe, Dona Esperança, era uma mulher que tinha sido linda um dia, mas que foi definhando ao longo dos anos como uma flor que não recebe água nem luz do sol. Ela se casou com meu pai aos 15 anos, arrancada da casa dos pais numa negociação que envolveu cabeças de gado e alqueires de terra, e desde então vivia como uma sombra percorrendo os corredores da casa grande, sempre de cabeça baixa, sempre em silêncio, sempre com medo. Quando eu olhava para ela, via uma tristeza tão profunda nos seus olhos que às vezes parecia que ela estava morrendo por dentro, um pouquinho a cada dia. Ela tentava me proteger do jeito que podia, me escondendo quando meu pai chegava de mau humor, me ensinando a ficar quieta e invisível quando tinha visitas importantes, me acalentando com cantigas baixinhas quando eu acordava chorando no meio da noite. Eu era a filha mais nova e a única menina numa família de 6 filhos. Meus 5 irmãos mais velhos, José, Francisco, Manuel, Sebastião e Carlos, já eram homens feitos quando eu ainda era uma criança pequena, todos cortados do mesmo pano que meu pai, todos acostumados a mandar nas mulheres da família como se fôssemos animais domésticos. Eles me tratavam ora como uma boneca que podiam fazer graça, ora como um estorvo que atrapalhava suas conversas de homem. José, o mais velho, já estava casado e morava numa casa menor dentro da propriedade, com uma esposa submissa que parecia ainda mais assombrada que minha mãe. Francisco e Manuel cuidavam dos negócios da fazenda junto com meu pai, cavalgando pelos campos, comprando e vendendo gado, fazendo acordos que às vezes envolviam muito mais do que animais e terras.
Sebastião e Carlos, os mais novos dos homens, tinham 17 e 15 anos respectivamente, e já demonstravam a mesma dureza no coração e a mesma crueldade no olhar que caracterizava os homens da nossa linhagem. A vida na fazenda seguia um ritmo imutável desde que eu me entendia por gente. As mulheres acordavam antes do sol raiar para preparar o café dos homens, cuidar dos filhos pequenos, alimentar as galinhas, ordenhar as vacas, lavar as roupas no tanque do quintal, varrer a casa toda, preparar o almoço, costurar e remendar, e ainda assim estar sempre disponíveis para qualquer ordem que os homens dessem. Não tínhamos direito a reclamar, a questionar, a expressar nossa vontade sobre coisa alguma. Éramos criadas para obedecer primeiro aos pais, depois aos maridos e depois aos filhos homens quando ficássemos viúvas. Era uma vida de servidão completa, disfarçada de tradição familiar e abençoada pela Igreja que pregava a submissão feminina como vontade divina. Mas mesmo dentro dessa prisão, eu conseguia encontrar momentos de alegria na minha infância. Gostava de correr pelos quintais perseguindo galinhas, de subir nas árvores frutíferas para colher manga e caju, de brincar com as bonecas de pano que minha mãe costurava para mim nos raros momentos livres, de escutar as histórias que as empregadas mais velhas contavam sobre assombrações e encantamentos. Tinha uma imaginação fértil e sonhava acordada com histórias onde eu era uma princesa livre que podia cavalgar pelo mundo, conhecer lugares distantes, aprender a ler e escrever e escolher meu próprio destino. Mas esses sonhos sempre eram interrompidos pela realidade cruel que me cercava, pelas vozes ásperas dos homens chamando as mulheres para servir, pelo choro abafado da minha mãe no quarto, pelo barulho das esporas do meu pai ecoando pela casa. Era setembro de 1948, quando minha vida mudou para sempre. Eu tinha acabado de completar 9 anos há poucos dias. Ainda brincava de casinha com pedaços de pau e folhas, ainda corria descalça pelos terreiros, ainda precisava da minha mãe para pentear meus cabelos cacheados todas as manhãs. Naquele dia específico, eu estava ajudando ela a estender roupas no varal do quintal quando chegaram visitantes a cavalo. Eram 3 homens que eu não conhecia, todos bem vestidos, com chapéus de couro e esporas brilhantes, montados em cavalos que pareciam valer mais dinheiro do que muitas famílias viam em anos inteiros de trabalho. Meu pai saiu para recebê-los com aquele sorriso falso que ele usava quando queria impressionar pessoas importantes, e eu percebi no ar uma tensão diferente, como se alguma coisa muito séria estivesse para acontecer. Entre os visitantes estava um homem que me fez sentir um frio na barriga só de olhar. Ele se chamava Coronel Damasceno Silva. Tinha 58 anos, era viúvo há 2 anos e possuía fazendas ainda maiores que as do meu pai numa região vizinha. Era um homem corpulento, com barriga proeminente, cabelos grisalhos oleosos sempre penteados para trás, bigode espesso que escondia parte da boca, e uns olhos pequenos e escuros que pareciam ver através das pessoas. Ele usava roupas caras, relógio de ouro no pulso e anéis nos dedos que brilhavam ao sol. Mas o que mais me impressionava nele era o jeito como olhava para mim, como se eu fosse alguma coisa que ele queria possuir, como se já estivesse calculando meu valor e planejando meu futuro sem me consultar. Enquanto os homens conversavam na varanda principal, tomando cachaça e fumando charutos caros, minha mãe me puxou pelo braço até um canto escondido da casa, onde ninguém poderia nos ouvir. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas contidas, suas mãos tremiam como folhas no vento, e sua voz saiu num sussurro desesperado que me gelou até os ossos. Antônia, minha filha do coração, ela disse segurando meu rosto entre as mãos. Trêmulas, promete para sua mãe que vai ser forte, que não vai esquecer quem você é por dentro, que vai guardar sua essência mesmo que tentem quebrar seu espírito em 1000 pedaços. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia no ar uma tensão pesada como nuvem de tempestade, um prenúncio de desgraça que fazia meu coração bater descompassado no peito. Depois de horas de conversa regada a álcool e negociações sussurradas, meu pai me chamou com aquela voz autoritária que não aceitava hesitação. Antônia, venha cá, menina. Tem gente importante querendo conhecer você. Minhas pernas ficaram bambas como se fossem de boneca de pano. Minha boca secou completamente e senti uma náusea subindo pela garganta.
Quando cheguei na varanda, todos aqueles homens me olharam de cima a baixo como se eu fosse uma novilha no leilão, examinando cada detalhe do meu corpo de criança com uma atenção que me fazia querer me esconder debaixo da terra. Coronel Damasceno se levantou da cadeira de balanço, se aproximou de mim com passos pesados que faziam o assoalho gemer e passou a mão áspera e gelada no meu rosto de menina. Bonita criança, ele disse com aquela voz grossa que me dava arrepios, vai crescer e se transformar numa mulher de muito valor para qualquer homem de bem. Foi naquele exato momento que compreendi, mesmo sendo tão pequena, o que realmente estava acontecendo ali. Meu pai estava me vendendo como se eu fosse uma mercadoria, um animal de estimação, um objeto que ele podia negociar para conseguir vantagens nos seus negócios sujos. Eu era a moeda de troca numa barganha que envolveria centenas de cabeças de gado, alqueires de terra fértil, e uma aliança política que fortaleceria o poder dos 2 coronéis na região. Minha infância, meus sonhos de menina, meu direito de escolher meu próprio futuro, tudo isso valia menos que alguns animais pastando no campo. Era setembro de 1948. Eu tinha 9 anos de idade. Ainda brincava de boneca, ainda precisava de ajuda para pentear os cabelos, ainda molhava a cama quando tinha pesadelos, mas já estava sendo prometida em casamento para um homem que poderia ser meu avô. Naquela noite maldita, depois que os visitantes foram embora levando consigo minha liberdade e meu futuro, fiquei acordada no meu quarto, ouvindo meus pais discutirem através das paredes finas de taipa. Cada palavra chegava aos meus ouvidos como uma punhalada no coração, confirmando meus piores medos. A menina ainda é muito pequena, Antônio, dizia minha mãe entre soluços que ela tentava abafar no travesseiro. Pelo amor de Deus, deixa ela crescer mais um pouco, deixa ela brincar mais uns anos. Meu pai respondeu com aquela frieza calculista que eu conhecia tão bem. Mulher ignorante, você não entende nada de negócios sérios. Damasceno ofereceu condições que eu não posso recusar. A menina vai se casar no final do próximo ano, quando completar 10 anos. E não quero ouvir mais lamúrias sobre isso. Está decidido e acabado. Passei o resto daquela noite interminável, olhando para o teto de palha, sentindo minha vida de criança escorrer pelos dedos como areia fina, imaginando como seria viver longe da minha mãe, longe dos meus brinquedos, longe de tudo que eu conhecia e amava. Como poderia ser esposa de um homem velho quando eu mal sabia o que isso significava? Como poderia cuidar de uma casa quando ainda precisava de cuidados? Como poderia agradar alguém quando eu mesma não sabia ainda quem eu era? Mas no sertão baiano dos anos 40, menina não tinha voz, não tinha escolha, não tinha direitos básicos. Éramos propriedade dos pais até o casamento. E depois nos tornávamos propriedade dos maridos até que a morte nos libertasse dessa prisão disfarçada de tradição sagrada. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios e aterrorizantes da minha curta existência. Minha mãe começou a me ensinar coisas de mulher, casada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, explicando sobre menstruação, sobre deveres conjugais, sobre como eu deveria me comportar para não provocar a ira do marido. Cada conversa era uma tortura para nós duas, cada lição era um pedaço da minha inocência sendo arrancado à força. Eu via o desespero crescendo nos olhos dela a cada dia, mas também via sua total impotência diante do poder absoluto do meu pai e das tradições cruéis que governavam nossas vidas. Coronel Damasceno começou a aparecer na fazenda com uma frequência assustadora, sempre trazendo presentes caros que pareciam mais subornos do que demonstrações de afeto. Bonecas importadas que eu não conseguia mais brincar porque sabia que eram parte da negociação da minha infância, tecidos finos que seriam transformados em roupas de mulher casada para vestir meu corpo de criança, e doces importados que tinham gosto amargo na minha boca porque representavam o preço da minha liberdade. Ele me olhava com aqueles olhos famintos e possessivos que me faziam querer correr para bem longe. Me falava com uma voz melosa que escondia intenções que eu não compreendia completamente, mas que me aterrorizavam instintivamente. Às vezes, quando achava que ninguém estava observando, ele passava a mão no meu braço, no meu cabelo, nas minhas mãos pequenas, e eu sentia uma repulsa tão grande que chegava a passar mal.
Durante esse período terrível, meus irmãos começaram a me tratar de maneira completamente diferente. Antes eu era apenas a irmãzinha caçula que brincava pelos cantos da casa. Agora eles me olhavam com um tipo de respeito forçado, como se eu já pertencesse a outro homem e não fizesse mais parte da nossa família. José, o mais velho, começou a me dar conselhos sobre como ser uma esposa obediente e honrar o nome da família. Você vai ter que aprender a satisfazer seu marido em todos os aspectos, Antônia. Ele dizia com aquela superioridade masculina que me dava nojo. Um homem da posição do coronel Damasceno não aceita mulher rebelde ou preguiçosa. Você representa nossa família agora, então não pode nos envergonhar. Francisco e Manuel concordavam com tudo, acrescentando suas próprias pérolas de sabedoria machista sobre submissão feminina e deveres de esposa. Sebastião e Carlos, apesar de serem mais novos, já demonstravam a mesma mentalidade tóxica, me tratando como se eu fosse um investimento da família que precisava render bons frutos. A pior parte dessa preparação forçada para o casamento eram as visitas das mulheres da região que vinham me educar sobre minha nova vida. Elas chegavam em grupos, todas vestidas de preto como corvos agourentos, e passavam horas me examinando, comentando sobre meu corpo que ainda nem tinha começado a se desenvolver, dando conselhos horripilantes sobre como agradar um homem e cumprir minhas obrigações matrimoniais. Dona Sebastiana, a comadre do meu pai, chegou a me perguntar se eu já tinha ficado mocinha, e quando respondi que não, ela balançou a cabeça preocupada e sussurrou algo sobre dar uns chás para a menina amadurecer mais depressa. Dona Marta, esposa de um fazendeiro vizinho, me contou sobre sua própria experiência de casamento aos 11 anos, descrevendo detalhes que me deram pesadelos por semanas. É sofrido no começo, menina, ela disse olhando para o infinito com os olhos mortos. Mas a gente se acostuma com tudo nessa vida. O importante é não contrariar e fazer tudo o que o marido mandar, senão a surra vem certa. Foi durante essas conversas aterrorizantes que descobri a verdadeira realidade das mulheres casadas na região. Elas falavam sobre noites de núpcias como se fossem campos de batalha dos quais tinham que sair vivas, sobre maridos que chegavam embriagados e violentos todas as noites, sobre filhos que nasciam um atrás do outro, até as mães ficarem completamente esgotadas e envelhecidas antes dos 40 anos. Dona Zefinha, que tinha se casado aos 12 anos e já estava no 8º filho aos 25. Me disse uma vez com a voz cansada de quem perdeu todas as ilusões: menina, se prepare para sofrer calada. Homem velho é pior que homem novo, porque já está viciado nos seus costumes ruins e não muda para ninguém. Você vai ter que se moldar a ele, não o contrário. A data do meu casamento foi marcada para dezembro de 1949. Logo depois que eu completasse 10 anos, meu pai fez questão de anunciar como se fosse o evento social mais importante da década, mandando convites para todas as famílias influentes da região, contratando músicos e cantadores, encomendando um vestido de noiva que custou mais dinheiro do que muitas famílias pobres ganhavam em anos inteiros de trabalho árduo. Mas eu sabia que toda aquela festa pomposa não era para celebrar minha felicidade, era para exibir o poder e a riqueza dele, para selar oficialmente o acordo comercial que tinha feito usando minha vida como garantia. Conforme a data se aproximava, eu passava as noites acordada, fugindo para os campos escuros e olhando as estrelas no céu, imaginando como seria se eu pudesse voar para bem longe dali, ir para um lugar onde meninas pudessem ser apenas meninas, onde pudessem estudar, sonhar, escolher seus próprios caminhos na vida. Mas sempre acabava voltando para casa porque sabia que não havia escapatória possível. No sertão baiano dos anos 40, uma menina, de 10 anos sozinha, não sobreviveria nem uma noite nas estradas perigosas, cheias de animais selvagens e homens ainda mais perigosos que os animais. Minha mãe começou a definhar visivelmente conforme o dia maldito se aproximava. Ela emagrecia como se estivesse sendo consumida por dentro. As olheiras ficavam cada vez mais fundas e escuras. As mãos tremiam constantemente quando tentava fazer os afazeres domésticos, e às vezes eu a encontrava chorando escondida nos cantos mais escuros da casa,
sussurrando orações desesperadas pedindo para Nossa Senhora proteger sua filha pequena do destino cruel que a aguardava. Uma noite, cerca de uma semana antes do casamento, ela me acordou no meio da madrugada e me levou para fora da casa, longe de ouvidos curiosos. Sob a luz prateada da lua cheia, ela tirou do peito uma pequena medalha de ouro com a imagem de Santa Rita de Cássia e colocou no meu pescoço com mãos que tremiam como folhas ao vento. Minha filha querida, ela sussurrou com a voz embargada. Sua mãe não conseguiu te proteger nessa vida, mas essa santa vai olhar por você onde quer que esteja. Guarde ela sempre junto do coração e lembre que você é mais forte e mais corajosa do que imagina. Um dia, quando menos esperar, vai encontrar uma porta de saída dessa prisão. Ela me abraçou tão forte naquela noite que senti como se estivesse tentando passar toda a sua força e todo o seu amor para dentro do meu peito pequeno. O dia do meu casamento. Amanheceu com um sol escaldante que parecia zombar do meu sofrimento. A casa estava empolvorosa desde o raiar do dia, com empregadas correndo de um lado para outro, preparando comidas em quantidades absurdas, enfeitando os salões com flores que murchavam rapidamente no calor, organizando mesas enormes para acomodar centenas de convidados que vinham assistir ao espetáculo da minha desgraça. Eu fiquei trancada no meu quarto quase o dia inteiro, sendo preparada como um cordeiro para o sacrifício. Dona Carmela, a costureira da cidade que tinha sido contratada especialmente para esse dia, chegou antes mesmo do sol nascer para me ajudar a vestir aquele vestido branco que mais parecia uma mortalha do que uma roupa de festa. Quando me olhei no espelho pela última vez como criança, não reconheci a pessoa que estava refletida ali. O vestido era realmente lindo, todo feito de renda francesa, com bordados delicados e uma cauda que se arrastava pelo chão, mas estava cobrindo o corpo de uma menina de 10 anos que deveria estar brincando de casinha, ao invés de se casando de verdade. Meu rosto estava pálido como papel, meus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Minhas mãos pequenas tremiam tanto que mal conseguia segurar o buquê de rosas brancas que minha mãe tinha colhido no jardim com as próprias mãos. Dona Carmela tentou me consolar, dizendo que eu estava linda como uma bonequinha. Mas suas palavras soavam vazias e falsas, porque até ela sabia que aquilo era uma abominação disfarçada de festa. A cerimônia foi realizada na igreja matriz da cidade, um prédio antigo de pedras escuras que sempre me dava arrepios quando eu passava por ali. O templo estava completamente lotado de pessoas importantes da região, todas vestidas com suas melhores roupas, todas ali para testemunhar o que elas consideravam um casamento abençoado, mas que para mim era apenas a oficialização da minha escravidão. Padre Joaquim, que me conhecia desde que nasci e tinha me batizado quando era bebê, me olhava com uma mistura estranha de pena e aprovação religiosa. Para ele, eu estava cumprindo meu papel de mulher cristã obediente, seguindo os planos que Deus supostamente tinha para minha vida, mesmo sendo apenas uma criança que mal sabia amarrar os próprios sapatos direito. Quando começou a música do casamento e eu caminhei pelo corredor da igreja de braços dados com meu pai, senti como se estivesse andando em direção à minha própria sepultura. Cada passo era uma eternidade de agonia. Cada olhar curioso dos convidados era como uma punhalada. Cada sorriso falso era uma zombaria da minha inocência perdida. Meu pai estava radiante de orgulho, cumprimentando conhecidos com acenos majestosos, exibindo sua filha como se fosse um troféu conquistado em competição, completamente alheio ao terror e ao desespero que dominavam meu coração pequeno. Coronel Damasceno me esperava no altar, vestido com seu melhor terno preto, o cabelo grisalho penteado para trás com brilhantina, exalando um perfume forte que não conseguia disfarçar completamente o cheiro de fumo e cachaça que sempre o acompanhava como uma nuvem tóxica. Quando meu pai me entregou para ele oficialmente, senti uma mão áspera e gelada envolver a minha, e soube naquele momento que minha infância tinha acabado para sempre, que estava sendo transferida como propriedade de um homem para outro, que a partir dali minha vida não me pertencia mais. As palavras do padre ecoavam pela igreja como uma sentença de morte disfarçada de bênção divina. Aceita o coronel Damasceno como seu legítimo esposo,
para amá-lo e obedecê-lo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Minha voz saiu como um fio de linha quase inaudível. Aceito. Mas por dentro eu estava gritando com todas as forças da minha alma, implorando para alguém me salvar daquele pesadelo, rogando aos céus para que um milagre acontecesse e me libertasse daquela situação impossível. Quando ele colocou a aliança de ouro no meu dedo infantil, senti como se estivessem colocando algemas nos meus pulsos, correntes invisíveis que me prenderiam para sempre a uma vida de sofrimento e submissão. A festa depois da cerimônia foi um espetáculo grotesco de ostentação e hipocrisia que durou até altas horas da madrugada. Centenas de pessoas bebiam, dançavam, comiam e celebravam, enquanto eu, a noiva, ficava sentada numa cadeira enfeitada como uma boneca de porcelana, recebendo cumprimentos falsos por uma situação que me apavorava até os ossos. As mulheres vinham me sussurrar conselhos terríveis sobre a noite que estava por vir, cada palavra aumentando exponencialmente meu terror. Os homens olhavam para mim e para Damasceno com aqueles sorrisos cúmplices e nojentos que me davam vontade de vomitar tudo o que tinha no estômago. Quando finalmente anoiteceu e a festa começou a se dispersar, chegou o momento que eu mais temia em toda a minha vida curta. As mulheres mais velhas me levaram para um quarto que tinha sido especialmente preparado para a noite de núpcias. Um cômodo no fundo da casa de Damasceno que estava decorado com flores e velas como se fosse algo romântico e especial, mas que para mim parecia mais um matadouro enfeitado para disfarçar o horror que aconteceria ali. Elas me tiraram o vestido de noiva com uma solenidade falsa, me colocaram numa camisola branca que mais parecia uma mortalha de criança. E Dona Jacinta me deu um copo de cachaça com mel dizendo: "Bebe tudo, menina. Vai ajudar a não doer tanto quando ele fizer o que tem que fazer." Fiquei sozinha naquele quarto maldito por horas que pareceram eternidades, tremendo de frio e de medo, ouvindo os últimos convidados indo embora e a casa ficando num silêncio sepulcral que me deixava ainda mais apavorada. Ajoelhei na cama e rezei todas as orações que minha mãe tinha me ensinado, pedindo para Nossa Senhora me dar forças para sobreviver ao que estava por vir, implorando para que os anjos me protegessem da violência que eu sabia que me esperava. Quando finalmente ouvi os passos pesados de Damasceno se aproximando pelo corredor, meu coração começou a bater tão forte e tão rápido que achei que ia morrer de susto ali mesmo, que meu peito pequeno ia explodir antes que ele chegasse. E se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração até aqui, considere apoiar esse canal clicando em Valeu Demais. Esse gesto pequeno, mas cheio de amor, nos ajuda a continuar compartilhando histórias como essa, que precisam ser contadas para proteger outras meninas do que aconteceu comigo. Sua ajuda faz toda a diferença para que essas palavras cheguem a mais pessoas que precisam ouvir. Ele entrou no quarto sem sequer bater na porta, cambaleando levemente pelos efeitos da cachaça que tinha consumido durante a festa, com os olhos vidrados de bebida e algo pior que eu. Não conseguia nomear, mas que me gelava até a medula dos ossos. Seu cheiro forte de suor, fumo e álcool tomou conta do ambiente pequeno, fazendo meu estômago se revirar de nojo e medo. "Agora você é minha mulher, Antônia," ele disse com aquela voz pastosa e ameaçadora que me fazia querer me esconder debaixo da terra. "Chegou a hora de você aprender quais são suas obrigações de esposa e como deve servir seu marido como Deus manda." Tentei me encolher no canto da cama, puxando o lençol, para me cobrir, mas ele arrancou tudo de uma vez só, com uma violência que me deixou completamente exposta e mais vulnerável do que jamais tinha me sentido em toda a minha vida curta. O que aconteceu naquela noite maldita foi algo que eu carreguei em silêncio absoluto por mais de 7 décadas, algo que me marcou tão profundamente que ainda hoje, aos 84 anos, acordo às vezes no meio da madrugada com o coração disparado e o corpo em suor frio, revivendo aqueles momentos de puro terror que mudaram para sempre minha alma de criança. Damasceno não teve nenhuma consideração com o fato de eu ser apenas uma menina de 10 anos que mal sabia o que estava acontecendo, que ainda brincava de boneca dias antes, que nem sequer entendia completamente o que significava ser mulher.
Para ele, eu era simplesmente um objeto que tinha comprado legalmente e agora podia usar da forma que bem entendesse, sem limites, sem piedade, sem humanidade. Ele me machucou de maneiras que uma criança não deveria nem saber que existiam neste mundo cruel. Gritei tanto que minha garganta ficou em carne viva. Chorei tanto que senti como se meu corpo fosse se desidratar completamente. Implorei por misericórdia com uma voz que saía em sussurros desesperados, mas nada disso o fazia parar ou demonstrar um pingo sequer de compaixão. Era como se eu nem fosse uma pessoa de verdade para ele, apenas uma coisa inanimada para satisfazer seus instintos mais baixos e repugnantes. Quando finalmente terminou aquela tortura interminável, eu estava sangrando, tremendo incontrolavelmente, completamente destruída por dentro e por fora, sentindo como se minha alma tivesse sido despedaçada em 1000 pedaços que jamais poderiam ser colados de volta. A manhã seguinte foi ainda mais assombrada e terrível que a noite anterior. Damasceno acordou como se absolutamente nada de extraordinário tivesse acontecido. Se vestiu assobiando uma cantiga qualquer e saiu para cuidar dos negócios da fazenda, me deixando sozinha naquela cama suja de sangue, lágrimas e humilhação. Uma empregada apareceu depois de algumas horas para me trazer água morna e panos limpos para que eu pudesse me lavar, mas não conseguia me olhar diretamente nos olhos, como se minha vergonha fosse contagiosa. Todo mundo naquela casa sabia exatamente o que tinha acontecido, mas ninguém comentava nada, como se fosse a coisa mais normal e aceitável do mundo, um homem de quase 60 anos destroçar uma criança de 10 em nome do matrimônio sagrado. Os dias que se seguiram foram um borrão confuso de dor física e emocional, que parecia não ter fim. Damasceno tinha me transformado oficialmente em sua propriedade particular, me usando sempre que sentia vontade, sem se importar minimamente se eu estava doente, ferida, ou implorando em lágrimas para que ele parasse com aquela violência constante. Ele repetia sempre que era meu dever sagrado de esposa cristã aguentar tudo em silêncio absoluto, que mulher que reclamava dos deveres matrimoniais era coisa que ele não tolerava em sua casa respeitável. Quando eu tentava resistir de alguma forma ou chorava alto demais expressando minha agonia, ele me batia com o cinto de couro ou me trancava no porão escuro por horas intermináveis como castigo pela minha desobediência. Foi naquele porão úmido e infestado de bichos que passei alguns dos piores momentos de toda a minha existência. Era um buraco fedorento e gelado, cheio de ratos enormes, baratas que corriam pelas paredes e uma escuridão tão completa que eu não conseguia ver nem minha própria mão na frente do rosto. Damasceno me jogava lá embaixo sempre que eu me esquecia do meu lugar, ou não satisfazia suas exigências doentias da maneira que ele esperava. Ele dizia que estava me educando para ser uma esposa decente e obediente, como minha finada primeira mulher foi. Uma vez fiquei presa naquele inferno por 5 dias consecutivos, recebendo apenas migalhas de pão duro e um pouco de água suja uma vez por dia, porque tinha me recusado terminantemente a fazer algo particularmente degradante que ele exigia. Quando finalmente me tiraram de lá, eu estava delirando de fome e sede, coberta de feridas de picadas de insetos, quase morta de medo e exaustão. A única coisa que me mantinha minimamente viva, e são durante aqueles meses iniciais de tortura constante, era a pequena medalha de Santa Rita que minha mãe tinha, colocado no meu pescoço na noite antes do casamento. Eu me agarrava naquele pedacinho de metal como se fosse uma âncora, me impedindo de afundar completamente no oceano de desespero que ameaçava me engolir inteira. Rezava pedindo força para aguentar mais um dia, mais uma noite, mais uma humilhação, sonhando que um dia meu pai viria me buscar, que perceberia o erro terrível que tinha cometido vendendo sua filha pequena para aquele monstro disfarçado de homem respeitável. Mas os meses passavam lentos como séculos, e ninguém vinha me visitar, ninguém perguntava como eu estava, ninguém parecia se importar com o sofrimento de uma menina que tinha sido negociada como se fosse uma cabeça de gado. Damasceno não permitia que eu recebesse visitas de ninguém da minha família, nem que saísse da propriedade sem sua permissão expressa e acompanhamento constante.
Eu estava completamente isolada do mundo exterior, presa naquela fazenda como numa prisão de segurança máxima, onde ele era o único guardião com as chaves. As empregadas tinham ordens rigorosas para me vigiar constantemente e relatar qualquer coisa suspeita que eu fizesse ou dissesse. Se eu tentasse conversar com alguém sobre minha situação desesperadora ou pedir ajuda de qualquer forma, ele ficava sabendo na mesma hora através de suas espiãs domésticas, e a punição vinha inevitavelmente na mesma noite, mais cruel e prolongada que a anterior. Aprendi rapidamente a ficar completamente calada, a não olhar diretamente nos olhos de ninguém, a me tornar praticamente invisível para conseguir sobreviver naquele ambiente tóxico. E se essa história está tocando seu coração profundamente até aqui, se você sente que essas palavras precisam chegar a mais pessoas para protegermos nossas crianças, considere apoiar essa missão clicando em "Valeu demais". Esse gesto de carinho nos fortalece para continuar compartilhando verdades que muitos preferem esconder. Sua ajuda faz toda a diferença. Foi durante esse período de desespero total e isolamento completo que descobri algo que mudaria minha vida para sempre. Estava esperando um bebê. Tinha apenas 11 anos recém-completados e meu corpo de criança mal tinha começado a se desenvolver, mas já carregava no ventre o filho do meu algoz. Quando contei para Damasceno sobre a gravidez, ele ficou absolutamente radiante de felicidade, como se fosse a melhor notícia que já tinha recebido na vida inteira. Finalmente vou ter um herdeiro. Homem para carregar meu nome e herdar minhas terras, ele disse batendo no peito inchado de orgulho patriarcal. Para ele, eu tinha finalmente cumprido minha função principal de boa esposa fértil, produzir filhos machos para continuar sua linhagem maldita e aumentar seu prestígio na região. A gravidez foi um período ainda mais sombrio e complicado da minha vida, já tão sofrida. Damasceno ficou mais possessivo e controlador do que nunca, me tratando exatamente como uma égua reprodutora, de alto valor que precisava ser protegida até o parto. Ele contratou uma parteira experiente da cidade para me acompanhar regularmente, não por qualquer preocupação genuína com meu bem-estar, mas exclusivamente para garantir que o bebê nascesse saudável e forte. Eu passava os dias inteiros enjoada, fraca, sentindo aquela criaturinha crescendo dentro de mim e me lembrando constantemente das circunstâncias horríveis que tinham gerado aquela vida. Era um amor imenso misturado com revolta, profunda, uma confusão devastadora de sentimentos contraditórios que me deixava ainda mais perdida e fragmentada emocionalmente. Durante toda a gestação, Damasceno continuou me usando para satisfazer seus apetites doentios, mesmo sabendo perfeitamente que poderia prejudicar seriamente o desenvolvimento do bebê. Ele insistia que mulher grávida tinha que continuar cumprindo todos os deveres conjugais e que criança forte e bem feita aguenta qualquer coisa dentro da barriga da mãe. Muitas vezes achei que ia perder aquele bebê por causa das violências constantes que ele continuava me infligindo, mas de alguma forma milagrosa, aquela criaturinha resistente continuava crescendo e se desenvolvendo, apesar de todas as adversidades extremas que enfrentávamos juntas. Em maio de 1950, depois de um parto que durou 3 dias inteiros e quase me levou para o outro mundo, nasceu minha primeira filha, Isabel. Quando a parteira colocou aquela menina, minúscula e perfeita, nos meus braços trêmulos, senti um amor tão gigantesco e avassalador que chegava a doer fisicamente no peito. Era a primeira coisa genuinamente boa e pura que tinha acontecido na minha vida desde que tinha saído da casa dos meus pais 2 anos antes. Olhei para aquele rostinho inocente, para aqueles olhinhos fechados, para aquelas mãozinhas perfeitas e prometi no fundo da alma que faria absolutamente tudo o que estivesse ao meu alcance para protegê-la, que jamais permitiria que alguém a machucasse como tinham machucado a mim, que daria minha própria vida, se necessário, para garantir que ela tivesse um futuro diferente do meu passado. Mas Damasceno ficou absolutamente furioso quando soube que tinha nascido uma menina ao invés do herdeiro masculino que ele tanto esperava e exigia. Ele queria desesperadamente um menino forte para carregar seu sobrenome, herdar suas propriedades e continuar sua dinastia de crueldade e poder na região. Menina não.
Serve para nada além de dar trabalho e gastar dinheiro até a hora de casar. Ele resmungava constantemente, embriagado e irritado. Da próxima vez, tem que ser homem, senão você vai descobrir o que acontece com mulher que só serve para parir fêmea inútil. Essa ameaça terrível pairava sobre minha cabeça como uma espada afiada, pronta para cair, porque eu conhecia muito bem a extensão da crueldade que morava no coração daquele homem e sabia que ele era perfeitamente capaz de qualquer barbaridade para conseguir o que desejava. Cuidar da pequena Isabel se tornou simultaneamente minha única fonte de alegria naquele inferno cotidiano e também meu maior motivo de terror constante, porque sabia que ela poderia ser usada para me chantagear emocionalmente e me fazer sofrer de maneiras ainda mais refinadas e perversas. Damasceno mal olhava para a menina nos primeiros meses, tratando ela como se fosse um erro da natureza, uma decepção ambulante que só servia para lembrar seu fracasso em produzir um herdeiro masculino. Quando Isabel chorava naturalmente como todos os bebês fazem, ele ficava irritado e violento, me ordenando que calasse a boca dela imediatamente, de qualquer jeito que fosse necessário. Várias vezes tive que sair correndo com ela nos braços para longe dele quando chegava particularmente bêbado e agressivo, com medo de que fizesse alguma maldade com minha filha inocente, apenas para me ver chorando e implorar por misericórdia. Quando Isabel completou 1 ano e meio de idade, Damasceno começou a me pressionar intensamente para engravidar novamente o mais rapidamente possível. Ele dizia que precisava urgentemente de um filho homem, que já estava ficando velho e não podia esperar muito mais tempo para ter seu tão sonhado herdeiro. As noites se tornaram ainda mais aterrorizantes porque ele ficou completamente obcecado com essa ideia fixa, me usando com uma violência e frequência ainda maiores, como se eu fosse, literalmente, uma máquina de fazer bebês machos sob suas ordens. Eu rezava fervorosamente todos os dias pedindo para não engravidar novamente, mas também vivia aterrorizada, pensando no que ele seria capaz de fazer comigo, e com Isabel se descobrisse que eu estava tentando evitar uma nova gravidez de propósito. Foi durante esse período particularmente sombrio da minha vida que aconteceu algo completamente inesperado que mudaria definitivamente o rumo de toda a nossa história. Numa tarde sufocante de janeiro de 1952, chegou na fazenda um jovem veterinário chamado Dr. Eduardo, enviado pelo governo estadual para examinar o gado que estava morrendo de uma doença misteriosa na região. Ele tinha 28 anos, tinha estudado numa faculdade da capital, possuía uns olhos gentis e inteligentes que eu não via há tanto tempo que quase tinha esquecido que podiam existir, e falava com uma educação e delicadeza que contrastavam completamente com a brutalidade que me cercava constantemente. Quando Damasceno o apresentou como hóspede temporário da fazenda, senti algo estranho e desconhecido se mexendo no meu peito, como se uma brisa fresca e perfumada tivesse entrado naquele ambiente sufocante de medo e opressão. Dr. Eduardo ficou hospedado na casa por quase 1 mês, trabalhando diariamente com os vaqueiros e examinando os animais doentes, tentando descobrir a causa da mortandade que estava preocupando todos os fazendeiros da região. Eu só conseguia vê-lo de longe e muito rapidamente, porque Damasceno não permitia que eu conversasse com visitas masculinas em hipótese alguma, mas percebi desde os primeiros dias que ele me olhava com um tipo de interesse completamente diferente de tudo que eu conhecia. Não era aquele olhar faminto, possessivo e predatório que eu tinha aprendido a temer e evitar, mas algo muito mais respeitoso, quase protetor, carregado de uma compaixão genuína que me deixava confusa e esperançosa ao mesmo tempo. Uma tarde, enquanto eu estava no quintal dos fundos, estendendo fraldas de pano da Isabel e ela brincava na sombra aos meus pés, Dr. Eduardo se aproximou discretamente e perguntou com voz baixa se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se estava sendo bem tratada na fazenda. Era absolutamente a primeira vez, em mais de 3 anos, que alguém me perguntava sobre meu bem-estar, que demonstrava interesse genuíno pela minha felicidade, que me olhava como se eu fosse uma pessoa real, com sentimentos e necessidades próprias.
Fiquei tão surpresa e emocionada que mal consegui balbuciar algumas palavras desconexas, mas Dr. Eduardo continuou conversando comigo, pacientemente, elogiando a beleza da Isabel, perguntando sobre minha vida antes do casamento, demonstrando uma humanidade que eu já tinha quase esquecido que existia no mundo. Era extremamente perigoso e arriscado conversar com ele mesmo por poucos minutos, mas eu estava tão carente de carinho humano, tão desesperada por uma conversa civilizada e respeitosa, que não conseguia resistir àqueles momentos preciosos de conexão genuína com outro ser humano. Durante as semanas que ele permaneceu na fazenda, sempre encontrávamos jeitos discretos e cuidadosos de trocar algumas palavras escondidos dos olhos vigilantes de Damasceno e suas espias domésticas. Dr. Eduardo me contava sobre a vida na capital, sobre os livros fascinantes que lia, sobre as universidades onde estudava, sobre os lugares distantes que conhecia. Nunca tinha ouvido ninguém falar com tanta paixão genuína sobre conhecimento, educação, cultura e liberdade. Ele me fez perceber e compreender que existia um mundo gigantesco e maravilhoso além daquela fazenda-prisão. Pessoas que viviam vidas completamente diferentes. Mulheres que podiam estudar, trabalhar, escolher seus próprios destinos e ser felizes de verdade. Uma tarde particularmente quente, enquanto Damasceno estava na cidade, resolvendo negócios importantes e eu achava que estávamos relativamente seguros, Dr. Eduardo me encontrou chorando desesperadamente no jardim atrás da casa. Isabel tinha caído e se machucado o joelhinho, sangrando um pouco, e eu estava completamente apavorada, porque não sabia se deveria chamar ajuda médica sem a permissão expressa do meu marido. Dr. Eduardo imediatamente cuidou do ferimento da menina com tanto carinho, competência e delicadeza que eu desabei em lágrimas incontroláveis. De alívio e gratidão. Antônia, ele disse, segurando minhas mãos trêmulas entre as suas, olhando diretamente nos meus olhos com uma sinceridade que me desarmou completamente. Ninguém no mundo merece viver assim, especialmente uma pessoa tão jovem, tão inteligente e tão boa quanto você. Existe vida além dessas cercas. Existe felicidade além desse sofrimento constante. Você e sua filha merecem muito mais que isso. Foi exatamente naquele momento decisivo e transformador que ele me propôs algo que parecia completamente impossível, mas ao mesmo tempo era tudo o que eu mais desejava secretamente no mundo. Fugir com ele para a capital e começar uma vida nova e livre. Eu tenho dinheiro guardado suficiente para nos sustentar nos primeiros meses. Tenho contatos profissionais na cidade que podem me ajudar a conseguir trabalho rapidamente. Posso arranjar uma casa segura onde vocês duas possam viver dignamente e em paz. Ele sussurrou, olhando nervosamente em volta para ter absoluta certeza de que ninguém estava nos observando. Você e Isabel merecem uma oportunidade real de serem felizes, de viverem livres do medo e da violência. Eu posso oferecer isso para vocês se você conseguir encontrar coragem para confiar em mim e dar esse passo corajoso em direção à liberdade. Meu coração disparou descontroladamente porque pela primeira vez em anos eu conseguia vislumbrar uma porta de saída real daquele inferno cotidiano. Uma possibilidade concreta de dar uma vida digna e segura para minha filha. Mas também fiquei absolutamente aterrorizada pensando no que Damasceno seria capaz de fazer conosco se descobrisse nossos planos de fuga. Dr. Eduardo me deu uma semana inteira para pensar cuidadosamente na proposta e tomar minha decisão final. Foram os 7 dias mais longos e angustiantes da minha vida inteira, pesando obsessivamente todos os prós e contras de uma decisão que poderia nos libertar para sempre ou nos condenar à morte certa. Lado tinha finalmente a chance real de dar uma vida completamente diferente para Isabel, longe daquele ambiente doentio de violência e medo constante onde ela estava crescendo. Por outro lado, sabia perfeitamente que se Damasceno nos encontrasse durante a fuga ou depois que chegássemos na cidade, ele seria absolutamente capaz de nos matar sem pestanejar ou nos fazer sofrer de maneiras ainda mais terríveis que tudo que eu já tinha experimentado. Mas quando olhava para minha filha, brincando inocentemente, quando via aquele sorriso puro e confiante,
Quando imaginava o futuro sombrio que a esperava se continuássemos presas naquela fazenda maldita, sabia no fundo do coração que não podia deixá-la crescer naquela atmosfera tóxica de brutalidade e opressão que havia destruído minha própria infância e juventude. No 7º dia do prazo que Dr. Eduardo tinha me dado, tomei finalmente a decisão mais corajosa e arriscada de toda a minha vida. Disse para ele que aceitava fugir junto, mas precisávamos de um plano extremamente bem elaborado e cuidadoso para aumentar nossas chances de sucesso e sobrevivência. Ele já tinha pensado em todos os detalhes importantes. Um carro confiável, esperando numa estrada secundária distante da sede da fazenda. Dinheiro suficiente para a viagem e os primeiros meses na cidade. Documentos falsos temporários para nos proteger caso fossemos perseguidos. E até mesmo contatos seguros que poderiam nos esconder se fosse necessário. Marcamos a fuga para a madrugada de sábado da semana seguinte, quando Damasceno estaria mais embriagado que de costume depois da festa mensal que sempre organizava para os fazendeiros da região. A noite da fuga foi sem dúvida a mais tensa, aterrorizante e determinante de toda a minha existência até aquele momento. Fingi que estava dormindo profundamente, enquanto esperava Damasceno pegar no sono pesado, depois de beber a cachaça toda que tinha costume de consumir aos sábados. Quando finalmente ouvi ele roncando alto como um animal cansado, levantei da cama com movimentos extremamente lentos e cuidadosos. Peguei Isabel no berço, tentando desesperadamente não acordá-la, e juntei nossas poucas roupas numa trouxa pequena que pudesse carregar facilmente. Meu coração batia tão forte e descompassado que tinha certeza absoluta de que ia acordar a casa inteira. Cada pequeno ruído me fazia tremer de medo. Cada sombra nas paredes parecia ser Damasceno vindo me descobrir e me punir. Consegui sair silenciosamente da casa carregando Isabel, adormecida nos braços, e caminhei pela escuridão completa até o ponto combinado na estrada, guiando-me apenas pela luz fraca das estrelas no céu. Dr. Eduardo estava lá esperando ansiosamente, nervoso, mas completamente determinado a nos salvar daquela situação impossível. Quando me viu chegando com Isabel, seus olhos se encheram de lágrimas emocionadas de alívio profundo. Você foi incrivelmente corajosa. Antônia, ele disse, me ajudando cuidadosamente a entrar no carro com a menina. A partir de agora, vocês duas finalmente vão conhecer o que significa ser livres de verdade. Enquanto nos afastávamos rapidamente daquela fazenda maldita, olhei pela última vez através da janela traseira e prometi solenemente para mim mesma que jamais voltaria àquele inferno, que faria tudo o que fosse humanamente possível para construir uma vida nova e digna longe dali. A viagem até a capital durou 14 horas intensas, e a cada quilômetro que nos distanciávamos da fazenda, eu me sentia progressivamente mais leve, mais viva, mais esperançosa do que tinha me sentido em anos. Isabel dormiu tranquilamente no meu colo durante quase toda a jornada, enquanto Dr. Eduardo e eu conversávamos baixinho sobre nossos planos detalhados para o futuro. Ele me prometeu sinceramente que me ajudaria a estudar e me alfabetizar completamente, a conseguir um trabalho honesto e independente, a reconstruir minha vida do zero com dignidade e autoestima. Era difícil acreditar completamente que existiam homens genuinamente capazes de bondade e generosidade verdadeiras depois de tudo que eu tinha passado e sofrido. Mas Dr. Eduardo estava demonstrando na prática que nem todos os homens eram como Damasceno e meu pai. Chegamos na capital numa manhã de domingo ensolarada, quando as ruas largas estavam relativamente vazias e o movimento era tranquilo. Era absolutamente a primeira vez na minha vida inteira que eu via uma cidade grande de verdade, com tantos prédios altos, carros circulando, pessoas diferentes caminhando pelas calçadas pavimentadas. Tudo parecia um sonho maravilhoso depois de anos vivendo isolada naquela fazenda perdida no meio do nada. Isabel acordou encantada com todos os barulhos novos, as cores vibrantes, o movimento constante que ela nunca tinha presenciado antes na vida. Dr. Eduardo me levou para uma pensão limpa e acolhedora, num bairro de classe média,
onde moravam professores, funcionários públicos e comerciantes honestos que não faziam perguntas inconvenientes sobre o passado de ninguém. A dona da pensão, Dona Mercedes, era uma senhora viúva de coração generoso que imediatamente ficou com pena da minha situação quando o Dr. Eduardo explicou discretamente que eu tinha fugido de um casamento muito infeliz no interior. Aqui você está completamente segura e protegida, minha filha. Ela disse-me mostrando carinhosamente um quarto, pequeno, mas extremamente aconchegante e limpo. Ninguém vai te incomodar ou fazer mal para você e sua menina enquanto eu estiver viva para proteger vocês. Os primeiros dias na cidade grande foram simultaneamente de muito medo residual e ansiedade constante, mas também de uma esperança renovada que eu não sentia há anos. Acordava frequentemente no meio da noite, achando que ouvia a voz ameaçadora de Damasceno, que ele tinha conseguido nos encontrar e vinha nos buscar para nos levar de volta àquela prisão. Cada barulho estranho ou inesperado me fazia pular da cama e verificar compulsivamente se Isabel estava bem e segura. Dr. Eduardo percebia claramente meu desespero e trauma residual, e passava horas conversando pacientemente comigo, me acalmando com palavras gentis, me lembrando constantemente que estávamos longe daquele inferno e que ele nunca permitiria que algo ruim acontecesse conosco novamente. Quero que você saiba que estou muito feliz por estar sendo ouvida por alguém com um coração tão generoso quanto o seu. Você que está me escutando está ajudando outras pessoas também, porque quando compartilhamos essas histórias difíceis mais importantes, criamos uma corrente de proteção e conscientização que pode salvar outras mulheres e crianças. Se você sente que essas palavras tocaram fundo no seu coração, deixe um comentário me contando seu nome, de onde você é e que tipo de histórias mais tocam sua alma. Adoro conhecer as pessoas maravilhosas que fazem parte dessa nossa comunidade de corações unidos. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque temos muitas outras histórias importantes para compartilhar juntos. Dr. Eduardo cumpriu rigorosamente todas as promessas que tinha me feito durante nossa fuga. Me ajudou a conseguir documentos novos e completamente limpos para nossa proteção total. Me matriculou numa escola noturna especial para adultos, onde eu podia finalmente aprender a ler e escrever adequadamente. E conseguiu um emprego para mim numa fábrica de confecções que pagava um salário digno. Era um trabalho pesado e exigente, de segunda a sábado, mas representava algo revolucionário na minha vida. Pela primeira vez, estava ganhando meu próprio dinheiro honestamente. Podia tomar minhas próprias decisões importantes. Me sentia como uma pessoa real e independente com valor próprio. Na fábrica, conheci outras mulheres trabalhadoras que tinham histórias parecidas com a minha. Cada uma carregando suas próprias cicatrizes e traumas, mas todas lutando corajosamente para reconstruir suas vidas com dignidade. Tinha Josefa, que tinha fugido de um marido que bebia demais e batia nela toda semana. Tinha Carmen, que tinha sido expulsa de casa pelos pais quando engravidou solteira aos 16 anos. Tinha Dulce, que tinha perdido o marido num acidente de trabalho e precisava sustentar sozinha 3 filhos pequenos. Todas nós éramos mulheres guerreiras e resilientes, que tinham encontrado na cidade grande uma oportunidade preciosa de recomeçar, mesmo que fosse com muito sacrifício, trabalho duro e determinação inabalável. Isabel ficava feliz e segura com Dona Mercedes durante o dia inteiro enquanto eu trabalhava na fábrica. A boa senhora tratava minha filha exatamente como se fosse sua própria neta querida, ensinando ela a falar corretamente, contando histórias educativas e divertidas, fazendo comidas gostosas e nutritivas. Era absolutamente lindo e emocionante ver minha menina crescendo num ambiente de carinho genuíno, proteção constante e estímulo positivo, completamente longe da violência e do medo que tinham marcado seus primeiros anos de vida. Ela estava se transformando rapidamente numa criança alegre, curiosa e inteligente, cheia de perguntas interessantes sobre o mundo que a cercava. Posição numa empresa veterinária conceituada, desenvolvendo pesquisas importantes sobre doenças do gado que afetavam fazendeiros de todo o estado. Ele me visitava religiosamente todas as noites na pensão,
sempre trazendo alguma coisa deliciosa e nutritiva para Isabel, e flores frescas do mercado para alegrar meu quarto simples. Aos poucos, sem qualquer pressão ou pressa, fomos nos conhecendo cada vez melhor e descobrindo que compartilhávamos muito mais que apenas o desejo de liberdade e uma vida digna. Tínhamos valores parecidos, sonhos compatíveis e uma conexão emocional profunda que crescia naturalmente a cada conversa, a cada sorriso, a cada gesto de carinho mútuo. Depois de 8 meses morando na cidade e trabalhando duro para reconstruir completamente nossa vida, Dr. Eduardo me fez um pedido que mexeu profundamente com todos os sentimentos do meu coração, ainda em processo de cura. Ele disse com uma sinceridade comovente que me amava verdadeiramente, que amava Isabel como se ela fosse sua própria filha biológica, e perguntou respeitosamente se eu aceitaria me casar com ele de verdade. Não um casamento arranjado por interesses comerciais, como o pesadelo que eu tinha vivido antes, mas um casamento verdadeiro, por amor genuíno, por escolha livre, por vontade própria e mútua. Era absolutamente a primeira vez na vida que alguém me perguntava diretamente o que eu realmente queria, que respeitava completamente minha decisão, que me dava tempo suficiente para refletir sem qualquer tipo de pressão ou chantagem. Demorei quase 1 mês inteiro para conseguir dar uma resposta definitiva, porque ainda estava com muito medo de voltar a ser considerada propriedade de alguém, mesmo sendo alguém tão bom, gentil e respeitoso quanto o Dr. Eduardo. Conversei longamente com as amigas solidárias da fábrica, com Dona Mercedes, que tinha se tornado como uma mãe para mim, e até mesmo com o padre progressista da igreja do bairro, que demonstrava uma mentalidade muito mais aberta que a maioria dos religiosos que eu conhecia. Todos me disseram exatamente a mesma coisa com absoluta convicção, que Dr. Eduardo era um homem de caráter excepcional, que me respeitava genuinamente como pessoa, que seria completamente diferente de tudo que eu tinha experimentado antes na vida. E no fundo do meu coração, eu sabia perfeitamente que todos eles estavam certos e que eu podia confiar nele completamente. Nos casamos numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja do bairro, com apenas Dona Mercedes, as queridas amigas da fábrica e alguns colegas de trabalho respeitosos do Eduardo como testemunhas carinhosas da nossa união. Eu usei um vestido azul marinho que tinha comprado com meu próprio dinheiro suado. Isabel estava linda de vestidinho branco que Dona Mercedes tinha costurado especialmente para a ocasião. E Eduardo estava elegante e feliz com seu melhor terno cinza de domingo. Era radicalmente diferente de tudo que eu tinha vivido anteriormente. Não havia ostentação desnecessária, não havia interesses financeiros escusos por trás. Havia apenas amor verdadeiro e puro, e a promessa sincera de construirmos juntos uma família sólida, baseada no respeito mútuo, na compreensão e na felicidade compartilhada. Nossa lua de mel foi passar um fim de semana prolongado numa cidadezinha tranquila do interior, num hotel familiar e aconchegante, com Isabel dormindo numa caminha confortável bem ao lado da nossa. Pela primeira vez na minha vida inteira, entendi completamente o que significava intimidade verdadeira e saudável entre um homem e uma mulher que se amam de verdade. Eduardo me tratava com uma delicadeza infinita que eu nem sabia que podia existir no mundo. Me perguntava constantemente se eu estava bem, se estava gostando de tudo, se queria parar ou mudar alguma coisa. Era exatamente o oposto completo de tudo que eu tinha sofrido com Damasceno. Era amor genuíno ao invés de posse, egoísta. Era carinho ao invés de violência. Era escolha livre ao invés de obrigação forçada. Era respeito ao invés de dominação brutal. Voltamos para a cidade mais unidos e apaixonados do que nunca, completamente prontos para construir nossa família com amor e dedicação. Eduardo adotou Isabel oficialmente, através de todos os procedimentos legais necessários, dando para ela seu sobrenome respeitado e todo o amor paternal que uma criança pequena pode receber e merecer. Era emocionante e maravilhoso ver minha filha chamando ele naturalmente de papai e correndo alegre para os braços dele quando chegava do trabalho todos os dias. Finalmente ela tinha a família completa e amorosa que sempre merecia ter,
com pai e mãe que se amavam profundamente e cuidavam dela com dedicação total e alegria constante. Em outubro de 1954, 3 anos abençoados depois do nosso casamento, nasceu nosso primeiro filho juntos, que decidimos chamar de Roberto. Que alegria imensa e indescritível foi sentir uma criança crescendo na minha barriga, sabendo que ela tinha sido concebida com amor puro, que seria recebida com carinho infinito, que cresceria numa casa onde violência doméstica e medo não tinham lugar nenhum. O parto foi tranquilo e seguro numa maternidade moderna da cidade, com Eduardo segurando minha mão carinhosamente e me dando força emocional durante todo o processo. Quando Roberto finalmente nasceu saudável e chorando forte, nós dois choramos juntos de alegria profunda e gratidão imensa a Deus por aquela bênção maravilhosa. Com 2 crianças pequenas e adoráveis para criar e educar, nossa vida ficou naturalmente mais corrida e cheia de responsabilidades, mas também infinitamente mais cheia de alegria genuína, risadas constantes e amor multiplicado. Isabel adorava completamente seu irmãozinho caçula, ajudava entusiasticamente a cuidar dele com responsabilidade, cantava cantigas de ninar doces que Dona Mercedes tinha ensinado e demonstrava um instinto maternal precoce que me deixava orgulhosa. Eduardo era um pai absolutamente maravilhoso e participativo. Chegava do trabalho todo dia, querendo imediatamente brincar com os filhos, ajudar nos banhos, contar histórias inventadas na hora de dormir e participar ativamente de todos os aspectos da vida familiar. Era exatamente a família que eu sempre tinha sonhado secretamente ter, mas nunca tinha ousado imaginar que seria realmente possível alcançar. Durante esses anos dourados de felicidade familiar completa, às vezes me pegava pensando brevemente na vida sombria que tinha deixado para trás no passado. Imaginava ocasionalmente se Damasceno tinha nos procurado ativamente, se tinha descoberto para onde tínhamos fugido, se ainda representava uma ameaça potencial para nossa segurança e felicidade. Mas esses pensamentos preocupantes foram ficando progressivamente mais raros e distantes, conforme os anos passavam pacificamente. E nossa vida nova na cidade se consolidava definitivamente como nossa realidade permanente. Eu tinha conseguido algo que durante muito tempo pareceu completamente impossível. Tinha me libertado totalmente do meu passado traumático e conseguido construir um futuro sólido, baseado exclusivamente no amor verdadeiro, no respeito mútuo e na dignidade humana. Era início de 1957, quando nossa vida tomou mais uma reviravolta positiva e inesperada. Eduardo recebeu uma proposta profissional muito atrativa de uma empresa ainda maior e mais importante, localizada numa cidade ainda mais distante da Bahia, oferecendo um salário significativamente melhor e condições de trabalho muito superiores para toda a nossa família. Depois de conversarmos longamente e considerarmos cuidadosamente todas as implicações, decidimos aceitar a oferta generosa e recomeçar mais uma vez, agora com muito mais experiência de vida, segurança emocional, estabilidade financeira e amor familiar para nos sustentar e fortalecer. Foi emocionante e um pouco difícil nos despedirmos de Dona Mercedes querida e das amigas leais que tínhamos feito ao longo dos anos, mas sabíamos que estava chegando o momento certo de alçar voos ainda mais altos e ambiciosos. Nossa cidade nova era moderna, próspera e industrializada, repleta de oportunidades reais para pessoas que tinham disposição genuína para trabalhar duro, estudar constantemente e crescer profissionalmente. Eduardo conseguiu rapidamente uma posição de coordenador técnico numa empresa de pesquisa agrícola muito respeitada, ganhando quase o triplo do que recebia anteriormente. Com essa renda familiar muito melhor, conseguimos finalmente comprar nossa primeira casa própria. Pequena, mas completamente nossa, com 4 quartos, sala ampla, cozinha moderna e até mesmo um quintal grande, onde as crianças podiam brincar com total segurança e liberdade. Isabel, que já estava com 10 anos, se adaptou rapidamente e com entusiasmo à escola nova, que era muito melhor que a anterior. Era uma menina extraordinariamente esperta,
curiosa intelectualmente e disciplinada nos estudos, que fazia perguntas inteligentes sobre absolutamente tudo e demonstrava uma capacidade de aprendizagem que me deixava constantemente orgulhosa e impressionada. Os professores sempre elogiavam entusiasticamente seu desempenho acadêmico excepcional, sua educação exemplar e sua maturidade emocional precoce. Roberto, com seus 4 anos cheios de energia, era um menino alegre, travesso e carinhoso que enchia nossa casa inteira de risadas contagiantes, brincadeiras criativas e aventuras imaginárias constantes. Ver meus 2 filhos crescendo completamente livres, genuinamente felizes, totalmente seguros e estimulados intelectualmente era, sem dúvida, a maior recompensa e satisfação que eu podia pedir da vida. Eu também voltei a estudar com dedicação renovada, me matriculando num curso ginasial noturno para finalmente completar minha educação formal, que tinha sido brutalmente interrompida pela violência da minha infância. Era desafiador conciliar trabalho, família e estudos simultaneamente, mas cada livro que lia, cada lição que aprendia, cada prova que passava representava uma vitória pessoal contra todas as pessoas que tinham tentado me manter ignorante e submissa. Descobri que tinha uma facilidade natural especial para matemática e português, e minha professora principal sempre me encorajava a considerar continuar estudando até conseguir chegar à universidade um dia. Durante essa fase dourada de crescimento pessoal e estabilidade familiar, comecei gradualmente a me envolver em atividades comunitárias que me davam um senso de propósito maior que minha própria felicidade individual. Participava de grupos de mulheres na igreja que ajudavam famílias necessitadas, organizava campanhas de alfabetização para empregadas domésticas que não tinham tido oportunidade de estudar e, eventualmente, comecei a dar palestras discretas para jovens sobre os perigos dos casamentos forçados e da violência doméstica. Era uma forma de transformar meu sofrimento passado em algo útil e construtivo para proteger outras mulheres e meninas de experiências similares às minhas. Quando completei 40 anos, em 1979, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida profissional e pessoal. Usando as economias que Eduardo e eu tínhamos juntado cuidadosamente ao longo dos anos, abri uma pequena loja de roupas femininas no centro comercial da cidade. Começou modesta, vendendo principalmente vestidos simples e acessórios básicos, mas minha experiência como costureira e meu conhecimento íntimo das necessidades das mulheres trabalhadoras me deram uma vantagem competitiva natural. A loja cresceu rapidamente e se tornou conhecida na região pela qualidade das peças, preços justos e, principalmente, pelo atendimento humanizado que eu oferecia às clientes. Isabel se formou no colegial com notas excelentes e conseguiu uma bolsa de estudos integral numa universidade federal para cursar direito, realizando um sonho que eu nem sabia que podia existir para uma menina da nossa origem humilde. Roberto também demonstrava talento acadêmico excepcional e decidiu seguir os passos do pai, estudando veterinária na mesma universidade. Ver meus filhos conquistando oportunidades educacionais que tinham sido completamente negadas para mim representava a realização completa do propósito principal da minha vida: quebrar o ciclo de ignorância e violência que havia marcado gerações anteriores da nossa família. Minha loja de roupas continuou crescendo exponencialmente ao longo dos anos 80 e, eventualmente, se transformou numa pequena rede com 3 filiais em cidades diferentes. Eu tinha me tornado oficialmente uma empresária bem-sucedida e respeitada na comunidade, empregando mais de 20 mulheres e oferecendo condições de trabalho dignas, salários justos e oportunidades de crescimento profissional para todas as funcionárias. Era uma realização que ultrapassava completamente todos os sonhos mais ambiciosos que eu poderia ter imaginado durante aqueles anos sombrios de sofrimento na fazenda de Damasceno. Eduardo e eu comemoramos nossas bodas de prata em 1982 com uma festa linda, reunindo todos os amigos queridos que tínhamos feito ao longo dos anos, nossos filhos já adultos e bem-sucedidos, e até mesmo alguns netos pequenos que Isabel tinha nos dado.
Era impossível não contrastar aquela celebração alegre e cheia de amor com a cerimônia forçada e terrível do meu primeiro casamento. A diferença era como comparar o paraíso com o inferno, a liberdade com a escravidão, o amor verdadeiro com a violência disfarçada de tradição. Nos anos 90, decidi expandir minhas atividades além dos negócios comerciais e comecei a me dedicar mais intensamente ao trabalho social e comunitário. Criei uma fundação pequena, mas efetiva, para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo abrigo temporário, assistência jurídica gratuita, cursos profissionalizantes e, principalmente, apoio emocional para mulheres que estavam passando por situações similares às que eu tinha enfrentado décadas antes. Era uma forma de dar sentido completo a todo o sofrimento que tinha passado, transformando minhas cicatrizes em ferramentas de cura para outras pessoas. Isabel se tornou uma advogada brilhante, especializada em direitos das mulheres, e acabou trabalhando diretamente com minha fundação, usando seus conhecimentos jurídicos para ajudar vítimas de abuso a conseguirem divórcios, pensões alimentícias e ordens de proteção contra maridos violentos. Roberto se estabeleceu como veterinário respeitado na região e também contribuía regularmente para nossas causas sociais. Eduardo continuou sendo meu companheiro fiel, meu melhor amigo e meu maior apoiador em todos os projetos e sonhos que eu decidia perseguir. Em 2008, quando completei 69 anos, Eduardo faleceu pacificamente dormindo depois de uma breve doença, deixando um vazio imenso na minha vida, mas também uma gratidão eterna por todos os anos maravilhosos que tínhamos compartilhado juntos. Ele tinha me ensinado que o amor verdadeiro existe, que nem todos os homens são violentos ou controladores, que é possível construir uma família baseada no respeito mútuo e na igualdade. Sua morte foi dolorosa, mas não devastadora, porque ele tinha me deixado forte o suficiente para continuar vivendo plenamente, mesmo sem sua presença física constante. Hoje, aos 84 anos, quando olho para trás e reviso toda a minha trajetória de vida, sinto um orgulho imenso de tudo que consegui superar e construir. Transformei uma menina assustada e violentada numa mulher forte, independente e realizada. Quebrei ciclos geracionais de abuso e submissão. Criei filhos e netos educados, respeitosos e bem-sucedidos. Construí negócios prósperos. Ajudei centenas de outras mulheres a encontrarem suas próprias saídas do sofrimento. Vivi um amor verdadeiro que durou mais de 50 anos. Provei para mim mesma e para o mundo que não somos obrigadas a aceitar o destino cruel que outros querem impor sobre nossas vidas. E se essa história tocou profundamente seu coração, se você acredita que todas as mulheres e meninas merecem viver livres da violência e do medo, eu quero te fazer um convite especial de coração. Se inscreva neste canal, que se tornou minha nova forma de continuar ajudando pessoas, mesmo na minha idade avançada. Aqui compartilho não apenas minha própria história, mas também histórias de outras mulheres corajosas que conseguiram transformar suas vidas. Deixe um comentário carinhoso contando sua própria experiência ou a de alguém que você conhece. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ouvir estas palavras de esperança e encorajamento. Juntos, podemos criar uma rede de apoio e conscientização que proteja futuras gerações de meninas dos horrores que eu vivi. Sua participação nesta comunidade pode literalmente salvar vidas e transformar destinos. Obrigada do fundo do coração por me ouvir até o fim, por chorar comigo, por se indignar comigo e, principalmente, por acreditar comigo que um mundo melhor é possível quando nos unimos pelo amor e pela justiça.